E aí, desenvolve ou não desenvolve? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Jaime Sepulcro e você está na oficina de linguagem do programa Jovem Independente. A gente está trabalhando nesses últimos vídeos a produção textual, especificamente a produção de uma redação, de um texto dissertativo argumentativo, especificamente esse texto que se pede no Enem. Na semana passada a gente passou vários exemplos de como você pode começar a sua introdução, aquela frasezinha lá que é difícil de liberar, pô, como é que eu começo? Enfim, liberamos isso aí. 2 vídeos sobre introdução. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre desenvolvimento. Como que eu realizo o meu desenvolvimento na hora do texto? Como é que eu vou desembolar isso aí? Bora lá? Bom, gente, só para lembrar você, toda redação é composta de pelo menos 3 partes, tá? A primeira é a introdução, conforme eu falei na semana passada. Desenvolvimento é onde você vai apresentar os seus argumentos para convencer o seu leitor. E, por fim, uma conclusão, onde você vai trazer uma conclusão final a respeito. E uma conclusão na dissertação do Enem, ou seja, no texto dissertativo argumentativo pedido no Enem, ele pede que você também apresente uma proposta de solução do problema. É claro que a gente vai ver isso em outros vídeos. Hoje a gente vai conversar aqui sobre desenvolvimento. E afinal de contas, o que é esse negócio aí de desenvolvimento? Gente, desenvolvimento não é nada mais, nada menos do que trazer argumentos que sustentem a sua opinião, aquela que você apresentou direta ou indiretamente lá na sua introdução. Ou seja, esse é o momento de você convencer o leitor apresentando motivos pelos quais ele deve concordar com o que você está defendendo, com o que você acredita, com o que você concorda. No final das contas é isso, tá? Então, na introdução, de alguma forma, você opina sobre o tema. No desenvolvimento, você vai apresentar aí pelo menos 2 ou 3 argumentos que sustentem ou reforcem a sua opinião, tá certo? Por exemplo, você vai falar sobre o caso da descriminalização das drogas. Tem 2 posicionamentos, ou é concordo ou discordo, tá? Ou tem alguma condição, concordo mas, discordo mas, né? A sua posição, aquilo que você estiver defendendo, você tem que sustentar isso no momento do desenvolvimento para fazer o seu leitor concordar com você. E como que você pode fazer isso? Tem algumas dicas aí agora que a gente vai passar sobre formas de você fazer essa argumentação, formas de você desembolar aí essa sua argumentação na hora da redação, tá ok? Então vamos lá. Primeiro tipo de argumentação que você pode usar, tá? Você pode fazer uma argumentação por comprovação. Como assim comprovação? Sim, você pode utilizar dados estatísticos para poder sustentar a opinião sua aí a respeito do que você está defendendo, tá bom? Esses dados podem vir da onde? Pode estar lá num daqueles 4 textos que são apresentados lá, lembra disso? Na proposta de redação do Enem, você tem pelo menos 4 textinhos lá que você precisa ler, né? Tem artigos, né, de jornais, revistas e tudo mais, às vezes é uma tirinha, às vezes algum texto científico, enfim, é um texto de blog, você pode ler esses textos e talvez nele esteja constado, em um deles possa estar constado lá alguma estatística, algum dado estatístico importante, né? E aí você pode trazer ele para dentro do seu texto como forma de convencer se é que ele realmente concorda, se é que ele realmente sustenta a sua opinião. Você pode trazer ele para dentro do texto e convencer o seu leitor de que você está certo. Ou também você pode se lembrar de alguma pesquisa ou de algum dado estatístico que você conheça de cabeça, tá? Por isso que é muito bom você estar de olho aí nas pesquisas do IBGE, nos dados do mapa da violência no Brasil, por exemplo. Enfim, você pode lembrar, mas eu não lembro exatamente o número certo. Não precisa citar o número exato. De repente você pode colocar, sei lá, não lembro se é 25% ou 30%. Então você coloca lá aproximadamente
25% ou mais de 20%. Você tem certeza que é mais de 20%. Né? Você não sabe se é 25 ou se é 30. Você fala, de acordo com o mapa da violência no Brasil, mais de 20% dos jovens, tal. Deu para entender? Você pode trazer um argumento próximo. O negócio é citar a fonte sempre. Nunca se esqueça de citar a fonte. Eu vou colocar um exemplo aqui que você pode utilizar. Olha só, sobre desigualdade racial no Brasil, né? Tal fato se comprova diante dos dados do último levantamento do IBGE por amostra de domicílios, em 2010, que mostrou que a população negra é a mais afetada pela mortalidade infantil, pelo analfabetismo, pela evasão escolar e também pela violência policial. Embora todos esses problemas atinjam de modo geral a população pobre no Brasil como um todo, quando se realiza um recorte racial, verifica-se que a população negra está em clara desvantagem, mesmo entre as classes populares. Está vendo? Eu citei um levantamento do IBGE aqui, né, por amostra de domicílios, um suposto, tá? Não estou inventando ele aqui, tá? E estou dizendo que, claro, na hora lá você não pode fazer nenhuma suposição, não. Você tem que falar se for real, tá? Mas aqui o que eu fiz? Citei o dado do IBGE, não falei nenhum dado exato. Eu simplesmente desembolei em cima dele. Por quê? Eu sei que lá, né, tá dizendo que o índice de mortalidade infantil é maior entre os negros. O analfabetismo também, né? E evasão escolar também, e violência policial também. Então, eu estou usando isso para sustentar o meu argumento, a minha opinião, né, de que realmente existe uma desigualdade racial e que a população negra é a mais afetada, ela está em desvantagem em relação à população branca no Brasil. Tá? Ou você pode apresentar dados exatos, né, na hora da sua redação, se você lembrar desses dados ou se eles estiverem lá num daqueles 4 textos. Ó, tantos por cento da população acontece isso, isso e isso. Se compararmos com o dado da população branca que diz isso, isso e isso, aí você faz a comparação ali na hora e coloca o seu argumento. Deu para entender? Então, bora para a segunda forma aí de você fazer uma argumentação. Então vamos lá, um segundo tipo de argumentação que você pode apresentar é a argumentação por citação, isso mesmo. Você pode citar algum autor consagrado no assunto, algum autor que sabe mesmo sobre o assunto, algum especialista, seja um filósofo, no caso você está tratando, né, da questão racial no Brasil, ou se você estiver falando sobre a Covid-19, pode ser um possível tema, apesar de ser muito óbvio, né? Mas pode ser um possível tema aí para o Enem 2020, não é verdade? Aí você está falando, você pode citar um médico, né? Drauzio Varela, por exemplo. É possível você fazer isso, tá? Se você souber exatamente. Ou você faz uma citação indireta quando você não sabe exatamente as palavras que foram usadas, tá? Um exemplo aí de citação direta sobre educação no Brasil. Assim parece ser porque, para Piaget, toda moral consiste num sistema de regras e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. Nesse sentido, uma educação para a cidadania precisa envolver também o ensino do respeito por valores sociais básicos como reciprocidade, o espírito de fraternidade, justiça, etc, etc. Aí você pode ir seguindo. Ou você pode fazer uma citação indireta, ou seja, ou quando você não lembra, ou quando você acha que é melhor fazer isso lá na construção do seu texto mesmo, tá? Ou seja, você não cita diretamente o autor, você só fala o que ele diz, tá? Intolerância religiosa, olha só, esse texto aqui é da Larissa Fernandes, né, que escreveu para o Enem de 2016, é uma redação nota 1000, olha só como é que ela desenvolveu a argumentação dela. Segundo pesquisas, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação, destacando-se o preconceito religioso como principal impulsionador do problema. Então ela está falando aqui sobre o tema da intolerância religiosa, tá? E está defendendo a ideia de que a religião afro-brasileira é a mais afetada pela intolerância religiosa no Brasil. Tá? Aí ela entra com a citação, só que indireta, olha só. De acordo com Durkheim, é um sociólogo, tá, gente? De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que
a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do sociólogo, uma vez que, se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Assim, a continuação do pensamento da inferioridade religiosa, transmitido de geração a geração, funciona como base forte dessa forma de preconceito, perpetuando o problema no Brasil. Ou seja, ela está dizendo que isso é uma questão de fato social, é transmitido de geração para geração. Tá dando para entender? Ela não usou a citação direta do Durkheim, ela sacou a ideia dele e ela citou, mas de modo indireto, as ideias dele. Deu para entender? Então vamos lá. Tá curtindo até aí? Ó, nós vamos cortar aqui e no próximo vídeo a gente vai trazer para você mais 3 tipos de argumentação que você pode colocar aí no seu desenvolvimento, tá ok? Ó, não esquece de compartilhar esse vídeo aí com os manos, com as minas, com as monas, com todo mundo, curtir aí, compartilhar e comentar, cara, isso é muito importante. Se você tiver alguma dúvida, comente que a gente vai te responder, tá? Não se esquece disso. E é isso aí. Tchau pra você, até o próximo vídeo, é nóis.